Olá, você vai ver nesta edição. Sessão do Tribunal Pleno desta terça conta com cerca de 50 processos na pauta de julgamento. Prefeito de Mirassol do Oeste descumpre determinação e é multado. TCE não acolhe recursos interpostos por ex-prefeito e servidores de São José do Rio Claro. TCE identifica que presidente e ex-presidente da Câmara de Luciara não enviaram documento obrigatório no sistema Aplique. Os detalhes agora no TCE Notícias. Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso devem apreciar cerca de 50 processos na sessão ordinária do Tribunal Pleno nesta terça-feira. Confira agora a natureza dos principais processos que integram a pauta de julgamento. Ao todo, 49 processos estão previstos para serem julgados nessa sessão ordinária. Nela constam 2 auditorias de conformidade. Uma envolve a Prefeitura de Cáceres e teve como objetivo apurar se os valores pagos a título de vencimento básico aos médicos efetivos das unidades de saúde estão compatíveis com a jornada de trabalho. Já outra foi realizada na Prefeitura de Sapezal, para verificar a prestação de contas referentes ao convênio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Missionária de Beneficência. Destaque para o julgamento das contas anuais de governo do exercício de 2018 das prefeituras de Mirassol do Oeste, Diamantino, Nova Bandeirantes, Alto Boa Vista, Araguaiana, Nova Marilândia, Feliz Natal, Colíder, Nova Maringá, Nova Monte Verde e Paranaíta. Os conselheiros deverão apreciar um levantamento realizado nos 141 municípios mato-grossenses para avaliar o nível de maturidade dos controles internos administrativos aplicados na gestão financeira de cada prefeitura. Um monitoramento na Prefeitura de Sinop em cumprimento a uma determinação e outro na Câmara de Cuiabá para verificar se foi cumprido o acórdão constam na pauta. Além disso, 9 representações, sendo 6 de natureza externa e 3 de natureza interna, devem ser julgadas. Para ter acesso à pauta de julgamento, basta acessar o portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br, no menu Sessão Plenária, do lado esquerdo do site, e depois em pauta de julgamento presencial. Prefeito de Mirassol do Oeste descumpre decisões do Tribunal de Contas e é multado. Confira. Em virtude da constatação de irregularidades no pregão eletrônico 10 de 2019, realizado para aquisição de cartuchos novos de tinta e de toner, serviços de fotocópias e encadernações, a primeira Câmara de Julgamentos do Tribunal de Contas aplicou multa de 6 UPFs ao prefeito de Mirassol do Oeste, Françoelo Ferraz dos Santos. Preços comprovadamente superiores aos de mercado foram identificados em uma representação de natureza interna. Essa representação, com pedido de medida cautelar em face da Prefeitura de Mirassol do Oeste, foi proposta pela Secretaria de Controle Externo, Contratações Públicas, em razão de possíveis irregularidades no pregão presencial número 10 de 2019. O Tribunal de Contas ainda multou em 11 UPFs o gestor por descumprir a determinação da Corte de Contas por meio do julgamento singular 438 de 2019, que suspendeu cautelarmente o pregão presencial 10 de 2019. A relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobse, ainda determinou a anulação dessa licitação e, consequentemente, da ata de registro de preços 17 de 2019. Mas o Executivo Municipal deve preservar as liquidações já realizadas pela administração pública. Ainda ficou determinado a atual gestão da Prefeitura de Mirassol do Oeste que nas futuras licitações evite incluir nos editais especificações dos objetos a serem licitados que sejam excessivas, irrelevantes ou desnecessárias e que possam restringir a competitividade do certame. Ademais, aplicou multa ao prefeito em razão do descumprimento da medida cautelar deste tribunal, que suspendeu o referido pregão presencial, pois adotou apenas parte das providências para o saneamento das irregularidades apontadas e deu andamento ao certame. Por fim, acolho parcialmente o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer e julgar parcialmente procedente esta representação interna.
A atual gestão do município também deve promover a prévia pesquisa de preços, considerando prioritariamente os preços públicos praticados por outros órgãos da administração pública para compor e estimar os valores do objeto licitatório em atenção às orientações expressas na Resolução de Consulta 20 de 2016 do TCE. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso não acolheu recursos interpostos pelo ex-prefeito e por servidores de São José do Rio Claro e manteve determinação de restituição ao erário e aplicação de multas. Entenda o porquê. O recurso foi apresentado contra a decisão imposta em um processo de representação de natureza interna que apontou irregularidades nos atos de gestão para a construção do ginásio de esportes do Lar dos Idosos, bem como a reforma e ampliação da escola Pedro Coelho Portillo, impondo determinações, restituição ao erário e multas aos responsáveis. O recurso foi apresentado pelo ex-prefeito de São José do Rio Claro, Natanael Casavecchia, e mais 4 pessoas responsáveis pelos contratos. A equipe técnica apontou que os argumentos trazidos pelos recorrentes são uma repetição dos que foram apresentados na defesa, sobre as quais foi concluída a inexistência de fatos novos que ensejassem a reforma preterida. O relator do recurso ordinário, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, afirmou que os recorrentes não trouxeram provas das alegações que pudessem confrontar os apontamentos achados pela equipe técnica. O voto do conselheiro, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, foi aprovado por unanimidade do Pleno. Voto no sentido de conhecer dos presentes recursos ordinários interpostos pelos senhores Natanael Casavecchia, Suneli Moreira dos Santos, Isabela Rosa Apone, Josileide Adriana Castão Ribeiro e Daniele Redivo, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, no mérito improvê-los, para manter incólumes todos os termos do Acórdão 236/2018, é a síntese do voto. Presidente e ex-presidente da Câmara de Luciara são multados por não enviarem ao TCE um decreto legislativo. Essa penalidade foi aplicada em um processo de monitoramento. Mais detalhes na reportagem a seguir. No julgamento do monitoramento, foi aplicada multa individual de 11 UPFs ao presidente da Câmara de Luciara, Nazírio Oliveira Santos, e à ex-presidente do Legislativo Municipal, Tatiane Fernandes Santana, por descumprimento da determinação do julgamento singular número 844 de 2018 do Tribunal de Contas de Mato Grosso. De acordo com o relator do monitoramento, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, foi constatado que os responsáveis não promoveram a remessa ao sistema aplique do decreto legislativo referente ao julgamento das contas anuais de governo do exercício de 2013 da Prefeitura, embora tenham sido devidamente cientificados desse encargo por meio de publicação no Diário Oficial de Contas. Conforme consta do relatório técnico, apesar do jurisdicionado ter efetuado a remessa da cópia do decreto 1 de 2016, não foram localizados o ofício de encaminhamento, a cópia da ata da sessão de julgamento e a cópia comprobatória da sua publicação. No monitoramento, foi determinado a atual gestão da Câmara de Luciara que, no prazo de 30 dias, realize o envio de todos os documentos indicados naquele julgamento singular via sistema aplique. Esse envio deve estar acompanhado de outros documentos devidamente indicados no processo previstos na Resolução Normativa número 14 de 2007 do TCE. Em caso de descumprimento, o relator ainda fixou multa diária de 5 UPFs. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e apresento o voto para conhecer desse monitoramento e numérico certificar o descumprimento do julgamento singular 844 LCP 2018 com aplicação de multa de 11 UPFs MT a senhora Tatiane Fernandes Santana e 11 UPFs MT ao senhor Nazírio Oliveira Santos com determinação. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube,
em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até amanhã!